Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas, o primeiro podcast feminista vegano do país. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu acho que vocês cansaram de ficar ouvindo só eu e a Babi, né? Tem que trazer mais gente para esse debate. E a gente convidou uma amiga, que é a Ioná, e acho que vocês conhecem ela do Instagram, mas a gente vai pedir para ela se apresentar. Bem-vinda, Ioná. Obrigada. Bom, eu sou Ioná, sou vegana mais recente aí dessa leva do pessoal que entrou nos últimos anos no veganismo. Eu tô nessa busca aí do veganismo interseccional, que a gente consiga dialogar com outros movimentos sociais, tentar encontrar um caminho no meio disso tudo. O meu Instagram hoje é Ioná Ricobello, meu nome mesmo. Mas antes eu comecei com o Instagram RJ Vegano, onde eu fazia resenha de lugares com opções veganas ou veganos no Rio de Janeiro, que eu morava lá. E tem um pouco mais de um mês que eu me mudei para São Paulo e agora eu tô aqui com vocês. Nosso bonde formado. Então, a gente ia falar de outro assunto completamente diferente, a gente ainda vai gravar esse episódio, mas semana passada a gente foi pra marcha de descriminalização do aborto aqui em São Paulo, postamos fotos nas redes sociais e deu certa controvérsia. E a gente vai então apresentar aqui a problematização pra vocês e vamos discutir o que isso tem a ver com o feminismo, o que tem a ver com o veganismo. E lembrando que agora é o nosso primeiro episódio que a gente sai debaixo da saia da titia Carol. E então nossos episódios exatamente sobre o livro acabaram e agora a gente vai continuar no tema aí falando sobre essas intersecções, falando de veganismo sim, mas falando de feminismo também e todas as outras questões que a gente acha que conversam. Então, como a gente tem um Instagram que a gente fala principalmente de veganismo, às vezes quando a gente acaba se posicionando numa outra questão política ou social, a gente recebe uma enxurrada de questionamentos, como aconteceu dessa vez com o aborto. Então a gente vai pontuar o que a gente ouviu e depois a gente vai destrinchando e explicar cada um desses pontos. E o nosso posicionamento o que eu acho é que sempre que rola uma temática sobre aborto em redes sociais principalmente, vem uma enxurrada de comentários e reclamações sobre o tema, mas quando se tratam de abortistas, né, como colocam, veganas, isso vai para um outro campo, né? Sim. Além de todas as questões que já são os argumentos contra a descriminalização, eu acho essa palavra tão difícil assim, eu não vou falar sobre isso, mas legalização é a palavra mais fácil de se falar. Mas a gente vai usar aqui descriminalização. Vamos lá para os comentários que a gente recebeu no Instagram. O primeiro comentário que eu acho que, assim, foi o primeiro contra e foi logo depois que eu fiz a postagem, foi, na verdade, em resposta ao comentário da Monique, que disse que se emocionou com o texto e tal, e uma mulher respondeu no comentário dela dizendo: "Você protege um pintinho, mas não protege um embriãozinho?" Eu tenho um bom aqui também, que eu recebi. Eu fiz uma chamada no Stories sobre a marcha, não tinha aí nenhum conteúdo, nenhum texto meu, nada, só chamando pra marcha. E eu recebi várias mensagens, a maioria de apoio, tá? Mas várias questionando, então, e várias de decepção, assim. Então, essa primeira que eu recebi foi: sério? Não é mais fácil tomar anticoncepcional? DIU, preservativo, ligadura de trompas? Não entendo. Se briga pela vida dos animais e se acha normal matar um bebê. Esse foi um deles. Tem mais aí? Tem um aqui que é: o aborto não te desengravida, apenas te torna mãe de uma criança morta. Vou mais um aqui também. Pra mim isso é tão absurdo que eu não imaginava uma vegana pró-aborto. É o cúmulo da incoerência. Não matem animais, matem bebês humanos. Tem um aqui também que, na verdade, o comentário é muito grande, então eu vou ler só um pedacinho dele, que diz que não é muito melhor lutar para que essas mulheres, entre aspas, se conscientizem que devem se prevenir, que tudo tem consequências, que elas são responsáveis pelos seus atos, e que não se prevenindo elas podem sim ter uma gestação indesejada e que não poderá se desfazer dessa criança como se fosse um lixo descartável. Pelo amor de Deus, evoluam essas mentes tão retrógradas. Então a gente vai falar sim desses argumentos, mas eu acho interessante a gente colocar alguns dados, né? E como está a situação hoje no Brasil e no mundo, né? Como é que tá essa questão da lei? Vamos lá, o que a gente tem aqui? Primeiro vamos começar pelo termo, né, que é usado. Legalização e descriminalização. A legalização quer dizer que vai tornar algo que não é legal, legal. Então, o aborto não é legal no Brasil, e não tá falando legal de ser maneiro, não. É legal de ser de acordo com a lei. E descriminalizar é você deixar de ser crime mesmo, porque hoje em dia o aborto é crime de acordo com os artigos 124 ou 128. E ele é legal somente em alguns
alguns casos, quando o aborto é terapêutico, que ele é realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, a mãe tá correndo risco de vida. Eu não entendi esses nomes, gente. Enfim, tem uns nomes específicos. Aborto sentimental e humanitário, que é quando a gravidez é resultado de estupro, ou seja, a mulher sofreu uma violência tão grande que ela pode, então, retirar o bebê. E ela pode ser humana, né? Porque ele é humanitário. Exatamente. E aborto eugênico ou genésio, que é quando o feto tem graves problemas de saúde, tipo acefalia, e outros problemas, por exemplo, o caso de Zika, algumas mulheres conseguiram, enfim. E aí, o que acontece? Várias mulheres que estão em situação de risco, ou que, por exemplo, não conseguem realizar o aborto de forma segura, que estão em situação de vulnerabilidade, não conseguem comprovar um estupro, elas tentam abortar e aí elas chegam no hospital passando muito mal, porque o aborto, quando é feito de forma clandestina, ele é muito perigoso. Elas chegam no hospital e vai presa. E ela pode ser presa de 1 a 10 anos, dependendo do caso. Sangrando, exatamente. Sem direito a nada. Ou nem conseguiu, né, fazer o aborto. Ou nem conseguiu, exatamente. Só se machucou. E muitas delas são denunciadas pela própria equipe médica, que chama a polícia pra fazer, né, pra deter essas assassinas. E aí, vamos ao primeiro fato que eu acho importante dizer. Isso só acontece com mulheres, em sua maioria negra, pobres e muito jovens também, né? Sim. Que já estão em situação de vulnerabilidade, que já estão em relacionamentos abusivos. Porque quem é rico, branco, gente, vai numa clínica e faz. Eu não sei se as pessoas sabem, eu vi alguns argumentos desses, as pessoas não sabem o quão é fácil pra mulheres que têm dinheiro fazer um aborto. Fácil no sentido de encontrar uma clínica que faça de maneira segura. Nunca fácil da maneira do tipo, né, tranquilo, porque nunca é. Mas assim, se você tem grana, você aborta de maneira segura. Isso já acontece no Brasil. E acho que a maioria de nós já tem uma amiga ou uma conhecida que já realizou esse tipo de aborto. Então, realmente, quem vai presa ou quem se machuca ou quem morre são essas mulheres nessa situação de vulnerabilidade. E quando a gente fala que mulheres ricas abortam e pobres morrem, eu acho que é bom tocar no assunto de que não necessariamente as mulheres ricas são de fato ricas. Sim. Elas são apenas mulheres que às vezes se endividam e pegam dinheiro emprestado e vão atrás pra conseguir garantir esse aborto seguro, né? Pra não ter que ficar na clandestinidade total, né? E aí, antes de apresentar os dados em si, eu acho legal a gente falar que ser a favor da legalização ou da descriminalização não é ser a favor do aborto. Isso não é exatamente a mesma coisa. Nós três aqui, eu não abortaria. Acho que Thaís eu não sei e Yoná dizer, também. Na verdade. Porque eu não engravidei. Quantos anos eu tinha? Eu não engravidei, eu não tenho como falar nessa posição, Exatamente. né? Mas hoje, na posição que eu tô, eu não abortaria, mas eu tenho perfeitas condições, eu sei o que eu tenho, a minha família, a família do meu companheiro, o meu companheiro, que são pessoas que eu sei com quem eu posso contar. Eu tenho uma situação financeira razoavelmente estável comparado com a maior parte do resto das pessoas do país. Eu não tenho porquê. Então vamos lá, falar dos dados. 55% das gestações no Brasil não são planejadas. E isso é uma das maiores taxas do mundo. 55%, gente. Outro dado chocante. Morrem 4 mulheres por dia no Brasil em função de aborto legal. 250 mil são internadas todos os anos no SUS. Além dessas 4 que morrem. É muita gente pra galera que tá defendendo vida, viu? A estimativa é de 1 a cada 5 mulheres realizam aborto durante a vida até os 40 anos. Mais de 70% das mulheres que abortam já têm pelo menos um filho e 70% das mulheres são casadas. Isso cai, né? Assim, todos esses dados dá pra gente ir desconstruindo cada um dos argumentos que as pessoas que se dizem pró-vida colocam, mas esse último eu acho que ele é bem alarmante para aquele sentido de a mulher quis e ela tava dando sopa, ela foi lá, porque as mulheres são casadas, né? E elas buscam aborto. E pasmem, mulher não engravida sozinha, não tem como. É impossível. 100% dos casos precisa de um pau. É chocante esse dado. E aí tem alguns argumentos mais claros, além desses que a gente apresentou no começo do episódio, né, que as meninas leram no Instagram, que o primeiro de todos todo mundo fala mas abriu a perna, né? Não é só se prevenir? Tem um monte de método contraceptivo aí que é confiável. Um monte dizendo, é só se prevenir, tem DIU, tem camisinha, tem pílula, tem... O outro falou até da ligadura de trompas, como se fosse assim, eu vou lá na esquina fazer uma ligadura rapidinho e volto aqui. A gente sabe que não é tão simples assim, nenhum método é 100% confiável. Legal. Vamos dar exemplos.
dos exemplos, não sei se vocês conhecem a doutora Júlia Rocha. Ela fez um post no Facebook, bem no meio dessa discussão recente, e aí ela colocou assim: levanta a mão quem engravidou mesmo se prevenindo direitinho. Vale camisinha, DIU, pílula, injeção, cirurgia de trompas, parceiros vasectomizados. E aí, gente, é chuva de comentários. E aí, legal as fotos das criancinhas, tem vários filhinhos. Tem filhinho de pílula, tem filhinho de DIU, tem filhinho de tudo quanto é jeito. Vocês querem ler alguns aí? Que tem uns ótimos. Contraceptivo injetável. Tem a foto da criança. Tem foto da criança. Que lindo! Parceiro vasectomizado, mais pílula de dia seguinte. Eu não sei nem por que ela fez a pílula do dia seguinte, depois de saber que o parceiro tinha vasectomia. E mesmo assim teve gêmeos. Gêmeos. Laqueadura. Não. Tem. Se engravidei com ovário policístico. Tem E isso. tomando anticoncepcional. Tem várias mulheres que os médicos já dizem: querida, você não tem chance nenhuma de engravidar. Você tem ovário policístico, você tem isso, tem aquilo, esquece, você não vai engravidar. Aí a pessoa engravida o nunca, né? Tá aqui meu nunca, é um filho de 2 anos. Olha lá, minha irmã tinha ovário policístico e não podia engravidar. Quando ela engravidou, ficou um bom tempo pensando que fossem gases. Chamamos o bebê de Pum por muito tempo. Hoje o Pum tem 15 anos. Gente, maravilhoso. São muitos casos. Então, em todos os métodos. Tem as explicações, assim, além do método não ser confiável, tem um lance de falha humana também. Tem uma coisa que a gente já falou aqui, eu e a Babi algumas vezes, do lance de como a gente se distanciou do nosso corpo, do funcionamento dele, e nessa questão da educação sexual e educação sobre o nosso corpo. E a gente sabe como é um atendimento médico superficial, de 15 minutos, que não explicam, que não tem paciência. Isso pra gente. Imagina pra quem o discurso é mais difícil ainda, usa palavras difíceis. Então tem muitas coisas, eu tava lendo aqui, coisas que cortam o efeito de pílula, por exemplo. E o médico muitas vezes não explica. Isso porque, assim, a gente já falou sobre pílula também, como a gente começa a tomar pílula, assim, por vários motivos e nenhuma explicação. Então, por exemplo, vocês sabiam que antidepressivo, vômito, antibiótico, anti-inflamatório, imunidade baixa, bebida alcoólica, hibisco, corta efeito de pílula? Bizarro, sabe? E aí você sai tomando pílula, sem muita explicação, achando que tá tudo certo, e não vale falar, devia ter lido a bula. Primeiro, não é super simples assim. Quantas histórias a gente já não ouviu de tomar pílula completamente errado, mas achando que tava certo? Porque é isso, a responsabilidade fica na maior parte das vezes pra mulher. Eu acho que eu não sabia tudo. Nunca imaginar que hibisco cortava efeito de pílula. Também não, acabei de saber. Eu tenho uma prima que engravidou. Exatamente, ela tem diabetes tipo 1, ela tava tomando remédio pra diabetes pra ajudar a controlar a diabetes dela, e o médico não avisou que cortava o efeito da pílula. Pois é. E tipo, você tá sendo guiado por um médico, um endocrinologista, além do ginecologista, e eles não perguntam que tipo de remédio você tá tomando, se vai cortar o efeito da pílula, você já tem uma doença que você sabe que você vai ter uma gravidez de risco. Deu tudo certo, ela tem a filha dela é uma gracinha, mas assim, ela passou por um estresse na vida dela que ela não precisava passar se o médico simplesmente tivesse informado. Eu acho que tem esses dois lados, né? Tem o lado que seria muito legal se a gente retomasse a nossa autonomia sobre o nosso corpo e o conhecimento sobre ele, mas a obrigação dos médicos também informar e dizer em cada um desses métodos o que corta, o que não corta, como fazer, como não fazer, que isso não fica claro. E bom, desses métodos aí, acho que só a camisinha masculina, e não é nem responsabilidade, né? Vai no homem, mas não quer dizer que é responsabilidade também, porque histórias de homens dizendo que não vão usar camisinha, que é pequena, que incomoda, que aperta, que é mais gostoso sem, tentando convencer de não usar, a gente já ouviu de monte, e todo o resto é responsabilidade da mulher. Exatamente. É o DIU que coloca na mulher, é a pílula que caga tudo o corpo da mulher e que ela tem que tomar. Então, assim, fica tudo muito na responsa E se tudo da der mulher. errado, E se tudo der a errado, culpa é da mulher. dela. A culpa é da mulher. Eu recebi, na verdade, eu postei coisa no meu story, respondendo algumas pessoas que comentaram no post da Ioná. Eu recebi de uma médica lá de Brasília, que eu conhecia desde a infância, enfim. E ela veio comentar falando que tem sim, que o DIU é o mais próximo que você tem de o único método pra não engravidar é você simplesmente não transar. Esse é o único jeito, não tem como. Mas, né, quem quer ficar sem transar? Acho que é meio difícil. É o DIU. Mas o DIU, o maior esquema que eu acho que, na verdade, eu até coloquei que eu errei na minha argumentação, que eu deveria ter colocado, é que existe o caso do erro humano. O DIU você tem que fazer a inserção correta, tem que ter um acompanhamento muito rigoroso, não é agradável, é dolorido. O DIU de cobre, as mulheres sentem muito incômodo, o ciclo aumenta, elas sangram mais, elas sentem mais cólica. Pelo menos a maioria dos relatos que eu tenho ouvido com relação é isso. Então, realmente, você tá colocando toda a culpa na mulher e você tá desresponsabilizando toda uma sociedade que tá montando esse sistema em que a mulher é sempre culpada, independente do que acontecer. Mas é a mesma sociedade em que a gente sabe também, como um dos dados, né, que a gente levantou aqui pra hoje, que 5,5 bilhões das crianças não têm o pai no registro. Exato. Porque além de tudo, além de ser culpada num caso de aborto, mas no caso de levar essa gravidez, ela vai ficar sozinha. Então... E eu acho só uma coisa mais com relação a essas de
anticonceptivo, que muitos homens e muitas mulheres falam, tá, e a laqueadura? E aí essa médica mesmo comentou falando que a laqueadura aqui no nosso país ela é considerada uma lesão corporal grave. Ela só pode ser feita diante de algumas condições como previsto em lei. E eu tenho amigas da minha idade, 29 anos, que têm certeza absoluta que não querem ter filhos. Já foram no médico perguntar e o médico falou, ninguém vai fazer. Não tem como você fazer laqueadura. Se o cara quiser fazer uma vasectomia, é muito mais fácil. É difícil ainda? É difícil. Conheço homens que fizeram? Conheço. Mas é muito mais fácil do que fazer uma laqueadura. Porque aí também tem um controle do Estado sobre o nosso próprio corpo, né? Se eu já decidi que eu não quero ter e eu quiser fazer uma laqueadura, eu não posso, porque eu nunca tive filho. Não, você pode mudar de ideia, sabe? Então essa coisa que a gente vê, que esses argumentos dizendo, por que não se preveniu? Muito mais interessante do que falar de legalização é falar de educação para mulheres se cuidarem mais, com tanta informação, como é que não se cuida? Então, a gente vê que a gente ainda assim acha que se engravidou, tem que ter o filho e criar, então parece muito mais uma punição a essa mulher que, nossa, não fez essas coisas que ela deveria fazer, e mesmo assim ela quis abrir as pernas, na hora de virar o olhinho tava bom, então assim, essa mulher quis transar, gente, e agora ela vai ter que pagar por isso. Tem uns dados interessantes que dizem que essa mulher que, principalmente na adolescência, se ela resolve levar essa gravidez e ter esse filho, as consequências pra gente, enquanto sociedade e economia, é enorme, assim, porque essa mulher, ela provavelmente vai deixar de trabalhar, ela vai deixar de estudar, então as consequências a longo prazo são, como sociedade, são muito piores, né? Individualmente também, né? Que a gente sabe muito bem o que é a vida de uma mãe, jovem ou não, mas se ela é jovem, não é fácil não. E aí você tocou no ponto da educação, né, Thaís? Que eu acho muito interessante falar, que muitas pessoas falam, gente, mas não é melhor você educar as pessoas do que já descriminalizar e pronto, as mulheres vão poder abortar se elas quiserem? Primeiro educar não é a coisa mais fácil do mundo. Você demora gerações e gerações pra você conseguir mudar a cabeça de uma cultura, como a gente já falou. É a longo prazo. Essa é uma questão mais urgente do que só a educação. Segundo eu, Bárbara, estudei nas melhores escolas de Brasília. Não aprendi porra nenhuma na escola com relação à gravidez. Eu aprendi como que era o meu ciclo, o ciclo ideal de uma mulher, né? Porque cada mulher funciona de um jeito. Aprendi que tinha que usar camisinha e eu tinha... e eu tinha opção de tomar pílula se eu fosse no ginecologista, mas eu não foi uma educação que eu tive em casa. E aí não culpo meus pais, mas é uma conversa que tem que se ter dentro de casa. Mas que a gente não fala muitas vezes. Que a gente não fala dentro de casa porque a gente ainda tá num país muito conservador e muito machista, o sexo ainda é um tabu. E não tive na escola. E aí te cobram saber disso. Como que foi com vocês? Mesma coisa, muito parecido. Eu lembro, como eu estudei em colégio público, eu lembro de umas tentativas em alguns momentos de se ter educação sexual, mas nunca foi pra frente, nunca foi uma matéria, assim. Eu lembro de palestras, tentativas, eu lembro de ser bem superficial e piada, e eu não conseguia ir pra frente, que acho que é isso. O primeiro contato com adolescentes é piada, porque a gente fica tão sem graça e tudo mais. Mas acho que se fosse uma coisa contínua, essa coisa iria entrar na nossa cabeça e ia ser discutido e a coisa ia rolar. Mas não foi. E em casa também, alguma tentativa, mas bem superficial. Nossa, não teve nem tentativa. Não, em casa teve tentativa. Na minha casa, assim, com a minha mãe, que sempre foi uma pessoa de cabeça aberta, eu fui criada praticamente só pela minha mãe, né, com o pai, mas ali daquele jeito, como muitos pais por aí. Minha mãe sempre teve uma cabeça mais aberta e mesmo assim, ela me levando no ginecologista com eu novinha, eu acho que eu fui com 10 anos pela primeira vez no ginecologista. Eu fui jovem também. Mas ainda era uma questão muito grande, tipo, ainda era algo que não se falava tanto. Mesmo ela tendo me levado, a gente não conseguia discutir muito sobre essas coisas. E no colégio eu estudava em colégio particular e era bem superficial, mas é isso que a Thaís falou. Era um superficial da brincadeirinha, né, do achar graça, mas que se tivesse levado a sério, né, pra um lado mais complexo e aprofundado, com certeza a gente teria conseguido tirar boas coisas dali, né, mas infelizmente é sempre no superficial que a gente fala sobre isso. Eu acho que nem pode, né, na verdade, eu acho que se um professor começa a falar demais na sala de aula, os pais vão reclamar. Tá incentivando. Tá incentivando. Por que tá falando de sexo com meu filho em sala de aula? Então a gente tem umas questões culturais muito maiores do que tem que ser faladas antes do aborto em si, né? Como saúde. A gente não enxerga o aborto ou todas as questões sexuais como questões de saúde. A gente enxerga a questão moral muito acima de tudo isso, né? Sim. E acho que é isso, nessas discussões e nessas negativas, nessas opiniões tão emocionais, quando a gente fala em legalização, vem muito da nossa questão moral e religiosa, né? E por isso que os debates se confundem. A gente comentou agora há pouco sobre os argumentos na Argentina, e a gente já vai falar de Argentina. Essa é uma discussão, não é sobre aborto sim e aborto não. É sobre aborto clandestino e aborto legal. É basicamente isso. Então, quando a gente tentou responder para essas
pessoas, ou o que a gente tá tentando fazer aqui, não é entrar na questão de, tipo, você quer ou não quer fazer um aborto, você acha certo ou não, acha legal ou não legal, aí legal agora no sentido de maneiro. Não é essa a questão, a gente tá falando de saúde pública, né? É bem diferente a discussão. Que é aquela máxima, né, que a gente conversa muito no movimento feminista, que independente da sua posição pessoal sobre o aborto, mulheres continuam abortando. E a partir do momento que ele não é legalizado, mulheres continuam morrendo. E quais mulheres continuam morrendo, né? Que essa que é a grande questão também. Você tem uma massa, e na verdade isso é uma questão de desigualdade social aqui no Brasil e na maioria dos países da América do Sul, de que são mulheres em posição de vulnerabilidade, de periferia, negras, que estão aí sofrendo, ralando todo dia. Muitas delas já têm mais de um filho e não têm condições, não que não ter condições seja um motivo, mas eu tô falando de condições financeiras e emocionais e não tem ninguém pra ajudar essas mulheres. Sim. Uma coisa que a gente não discute também na nossa sociedade, que a cultura é muito mais forte, a gente vive numa cultura machista, isso pra gente já tá claro, a gente fala muito isso aqui no podcast, então se você discorda, vamos repensar aí, ou por que você está ouvindo o podcast, né? Talvez, me liga, vamos conversar, de que muitas mulheres estão em relacionamentos abusivos e não sabem disso ou não têm coragem de assumir para a sociedade. Então, o aborto é legal em caso de estupro. Você pode chegar numa clínica e falar, olha, eu fui estuprada pelo meu próprio marido, já é outra questão. E é o que acontece na maioria dos casos. As mulheres são estupradas pelos próprios companheiros. Daí, para a mulher reconhecer isso e até uma clínica e falar, eu fui estuprada, eu preciso abortar porque eu não quero esse filho, como que ela vai fazer isso, sabe? Isso é um julgamento moral dentro da nossa sociedade tão grande que é muito questionável isso. Então, acho que a maioria das mulheres tem filhos porque elas nem sabem que elas teriam esse direito. Elas não sabem que elas teriam esse direito. Elas não sabem que elas foram estupradas. E aí elas sabem que elas são violentadas porque elas sentem isso, claro. Mas elas não sabem identificar isso como estupro. Então... E nem que a lei, nesse caso, as ampararia. É muito louco pensar isso. Mas aí a gente tá falando... Quando fala nessa questão do aborto legal em caso de estupro, eu fico sempre pensando... Mas o questionamento não é que é sacanagem fazer isso com uma vida, com um bebê, que na verdade a gente já falou que não é um bebê, é um embrião, mas enfim, quem condena a legalização fala justamente isso. Você vai matar o bebê. Ela tem a chance de viver. O bebê não tem culpa. Mas o bebê do estuprador tem culpa? Não, também não tem. É isso que eu não entendo. Então, no caso, se a mulher escolheu abrir as pernas, sim, ela deve manter essa gravidez porque ela foi uma irresponsável. Nananana. Agora, se ela foi estuprada, não. Aí pode tirar, porque ela não teve culpa. Mas assim, não estamos falando do bebê? Cadê a criança? Some. E a criança que você estava aí defendendo, falando que era um absurdo matar ela? Não consigo entender esse argumento. Se alguém entender, por favor, me explica. Chata vegana, vai no direct e me explica. Obrigada. Inclusive, a gente recebeu vários comentários, né, no post falando isso. Mas em casos de estupro já é legalizado. Tá, mas... Por quê? Por quê? A gente falou isso no começo, que é isso. Essa lei é da Constituição, é de 88. A gente tá falando de uma coisa que foi feita por homens, a gente sabe quais, desse Brasilzão de, meu Deus, brancos, estado supostamente laico. Supostamente laico. E que época era aquela, sabe? A gente tinha acabado de poder votar e aí essa coisa foi escrita e continua escrita desse jeito. O quanto a gente já não mudou, o quanto a gente evoluiu, ou não. Ou não. Sei. Mas enfim, a sociedade tá caminhando e a gente tá seguindo um papel, uma lei escrita por quem e quando, sabe? Então acho que isso é importante a gente questionar também. Esse sistema que não permite à mulher o total e completo direito de ser livre para usar o seu corpo, como ela bem entender. Se esse sistema tivesse, provavelmente, no homem, a figura que parisse, talvez o aborto fosse permitido. E a gente estava falando de educação, e a discutir legalização não inviabiliza a discussão sobre educação. Não. Uma coisa não é assim, vai legalizar, não precisamos falar mais sobre isso. Muito pelo contrário. São coisas eu que acho que juntas. Quando entra como uma pauta de saúde pública, isso vira uma questão a ser discutida. Então a gente tem exemplos. Aliás, a gente não falou do um panorama mundial, assim, dos países, como os outros países lidam com isso. Assim. São muitos os países que já resolveram essa questão e que o aborto hoje é garantido de maneira segura, legal e gratuita para as mulheres, como Noruega, Austrália, Uruguai, França, Estados Unidos, entre vários outros. Mas aí, quando acontece isso tem um apoio do sistema de saúde. E não é assim, né, como hoje é feito na clínica, mesmo na clínica cara. Chega, paga, aborta, tchau. Porque é assim, mesmo sendo super seguro, é um produto, né? Pro cara é interessante fazer vários abortos. E pro sistema de saúde público não é interessante fazer vários abortos. O interessante é conscientizar e que caso seja optado por fazer um aborto, que seja de maneira
segura e legal. Que aí entra o apoio psicológico, uma conversa. O modelo no Uruguai, a gente tava lendo que é exatamente assim. Se a mulher procura o sistema público para fazer um aborto, ela passa por assistente social, psicólogo e médico. Depois dessas conversas todas, ela vai para casa e ela pensa por 5 dias. Então ela vai ouvir tudo que talvez ela não tenha ouvido, ela vai ponderar questões pessoais mesmo, que talvez ninguém tenha amparado ela e falado, olha, se você abortar isso, se você não abortar, se você tiver essa criança, óbvio que a gente sabe, tem muita gente que fala assim, mas no Brasil não funciona assim. Mas a gente, por causa disso, vai deixar de apoiar essas mulheres. Eu acho que a gente tem condições no SUS, sim. O SUS funciona em muitos casos muito bem, sim. Muito bem. Você tem clínicas de psicologia, de psicanálise para auxiliar as pessoas que são gratuitas. E a gente tem que dar esse passo. Assim, todos os países que estão falando em medidas de melhorias nos direitos humanos, estão avançando nessas questões, estão discutindo sobre isso. Então não tem por que a gente puxar esse papo para trás. Quando chamaram a gente de retrógrada, é justamente o contrário. Então aqui que a gente tem caminhado para avanços, né, nessas questões sociais, seguindo os passos da nossa irmã argentina, a gente tem que discutir sim. E vai rolar. Tenho certeza que vai rolar. Aquela já fazendo previsões. Não, tem que rolar, gente. Vai rolar. O que acontece, gente, também é que nós três somos mulheres jovens, feministas, veganas, e a gente nunca engravidou. Então é um argumento que as outras pessoas sempre pautam de tipo, você não tem filho, quando você tiver filho você vai saber, é a maior alegria da sua vida, enfim. Então a gente chamou algumas mulheres pra relatar pra gente como que foram essas experiências de aborto ou não, de ter filho sozinho, de que numa gravidez não planejada, né? Então a gente vai colocar aqui pra vocês outras opiniões além da nossa, e é isso aí. Olá, me chamo Eduarda, tenho 27 anos, sou mãe do Felipe, de 1 ano e 8 meses, e eu engravidei com todas as situações favoráveis que todo mundo pode falar, nossa, que sonho, meu Deus, você planejou a sua gravidez, você tá muito feliz, e não foi bem assim. Eu sou casada, eu tô com meu marido há 12 anos, a gente tinha mais ou menos, na verdade, quase 1 ano de casado quando eu descobri que eu tava grávida. Cara, tantos planos, tanta vontade, tanta coisa pra fazer e uma gravidez inesperada. Eu parei de tomar remédio porque ouvia, né, as notícias de trombose e tal, e a gente ficou fazendo tabelinha e se prevenindo nos dias do período fértil, só que eu tive ovulação tardia. Engravidei. E aí pensei em tirar e, cara, assim, o primeiro trimestre da gravidez foi bem difícil porque muita mudança hormonal, que era horrível, e eu questionava tudo, sabe? Questionava, caraca, como é que eu vou ser mãe assim, se até estar grávida? E, cara, olha o tanto de coisa que eu tinha a meu favor e como foi difícil, eu não consigo imaginar pra quem tem que levar adiante uma gravidez de fato indesejada, porque por mais que a minha tenha sido inesperada, que no primeiro momento eu tenha me sentido mal, a partir do momento que a ficha caiu e que tanto eu quanto meu marido, que também se sentiu mal no começo, começamos a aceitar, aquilo foi se tornando uma coisa prazerosa, uma coisa boa, mas eu fico imaginando pra quem não tem isso, como deve ser difícil. Cara, a gravidez é um treco muito difícil, assim. Não são flores, é legal a espera, é legal saber que você tá gerando uma vida, mas de fato, pra você, ser humano, não é legal. Você incha, você tem um monte de problema, você tem ansiedade. Apesar de ser uma pessoa saudável, tive crises de ansiedade e que é muito louco. E eu tinha todo o amparo, eu fico imaginando pra quem não tem. Por isso que eu sou totalmente a favor da legalização do aborto. De fato, o filho é da mulher. Por mais que você esteja casada, que o pai seja presente, quando o bicho aperta, o filho é da mulher. E desde o momento que ele tá na barriga, e a amamentação, e é mais só do que passar 9 meses carregando alguém, sabe? É uma doação eterna. Então, eu acho que você forçar alguém a passar por isso e por toda a tortura psicológica, porque é muito fácil falar assim, dá, depois... Gente, não é um papel. Eu não vou dar um papel. É tão complicado que talvez interromper onde você já não tenha criado um laço ou você não tenha passado por tantas coisas seja mais fácil do que uma separação quando você teve aquela criança. E
ou por muitas vezes que você quer amar e não consegue. Realmente, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que gravidez é difícil. Quem não quer não deveria ter que passar por isso. Deveria ser, sim, uma escolha. É isso. Espero ter ajudado. Um beijo e sorte pra nós. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre as dificuldades que eu encontrei na época que eu engravidei e que eu quis abortar. Desde falta de informação, como informações erradas e a falta de possibilidade de busca de ajuda. Na época eu não conhecia ninguém que já tivesse abortado antes, então eu não tinha um contato já de uma clínica. A gente nunca sabe se serão boas clínicas, se serão clínicas carniceiras, porque a gente ouve muita história e na época eu fiz uma pesquisa muito grande assim sobre clínicas e sobre relatos e a maioria dos relatos eram coisas horrorosas. A gente sabe que muitas mulheres morrem nesses procedimentos clandestinos, né? E, olha, falar pra vocês, a minha gravidez ela estava muito no início, é um procedimento relativamente tranquilo, é um procedimento cirúrgico, como qualquer outro procedimento cirúrgico, mas como tem toda essa coisa da clandestinidade em volta e todo esse machismo também em cima disso, e tudo acaba ficando muito complicado. Na época eu queria resolver o problema o quanto antes, eu acho que como todas as mulheres que passam por isso, e eu acabei marcando várias consultas com vários ginecologistas diferentes, e para minha surpresa o que eu encontrei foram ginecologistas com opiniões muito voltadas para religião e não para medicina, sabe? Eles tentavam me convencer a não abortar, não pela gravidade do procedimento cirúrgico, e sim por questões religiosas, por questões de você vai se arrepender mais pra frente, ou então você sabe que você está cometendo um assassinato. Então, na época, para mim, a maior dificuldade, o meu maior desespero foi não encontrar alguém que pudesse me ajudar. E eu sei que eu estava numa situação privilegiada, né? Eu trabalhava na época, eu tinha o meu dinheiro, eu tinha como pagar uma clínica que não é barata. E eu, mesmo assim, estando numa situação privilegiada, encontrei muitas dificuldades. Eu só encontrei profissionais que se dispuseram a me rechaçar e me oprimir e me diminuir como mulher por eu querer abortar. Então, foi muito frustrante nesse sentido. Mas aí, o universo conspira muito, as coisas, elas acontecem como elas têm que acontecer, e acabou que uma amiga de uma amiga de uma amiga, eu já numa situação muito desesperada, eu já tava chorando muito, eu não queria ir pro hospital tomar o remédio, porque o risco de você corre um risco, né? Se você toma o remédio, o abortivo, o Citotec, e você vai pro hospital, e no hospital eles descobrem que você fez isso, eles podem chamar a polícia, você pode ser presa. É assim no nosso país hoje. Então, eu não queria ir por esse procedimento, e aí, graças a esse contato da amiga, chegou pra mim uma clínica que foi muito legal. O médico era um cara muito bacana, com uma cabeça muito boa, e tudo correu bem. Eu fui muito bem tratada lá, mas eu reitero aqui que isso só aconteceu por eu ser uma pessoa que tinha dinheiro na época, né? Porque não foi barato, e tinha essas amigas aí que conseguiram esse contato. Eu fico imaginando quem não tem, né? Se eu que tinha como pagar já foi uma situação bem difícil pra mim, eu fico imaginando essas outras mulheres que, assim como eu estão bem decididas e não conseguem ajuda. Forte, né? Sim. Complicado, né? Por isso que a gente precisa continuar conversando, debatendo e não deixar esse debate morrer. Sim, eu fico feliz de ver que tem mulheres abertas a contar suas próprias experiências, e pelo menos dentro do meu círculo social eu converso muito com as mulheres, minhas amigas, a respeito dessas coisas, e é muito legal ver esse movimento crescendo, que eu sei que é uma coisa que as gerações passadas não tiveram, mas eu acho que todo mundo tem que escutar, né? Mulheres apoiando mulheres sempre, como arroz. Pensando agora sobre a questão, trazendo um pouco pra gente, agora que a gente já deu a fala aí pras nossas companheiras, e onde que entra o veganismo nisso tudo, né? Que a gente sempre tenta fazer essa conexão e, enfim, a partir do momento que apontam o dedo pra gente, né? O dedo de verdade, né? Porque é digitando os comentários pra dizer que, como assim, veganas são, né, a favor da legalização do aborto. Em primeiro lugar, né, quando a gente pensa em veganismo, o veganismo por si só, o movimento vegano, ele não tem uma posição sobre o aborto, porque quando a
gente fala de embrião, a gente fala de animais humanos, né? E o veganismo é sobre animais não humanos. Então, isso não é uma discussão dentro do veganismo. Nós, e várias outras mulheres que se enxergam como feministas e veganas, e também ligadas a outras causas sociais, nós enxergamos a importância de falar sobre isso porque a gente acredita no veganismo interseccional, né? Que é o veganismo da ótica que insere os outros movimentos sociais também. A gente não só enxerga o veganismo acima de tudo. A gente tem que tentar olhar as outras causas que vieram antes ou depois, isso não importa, mas que todas têm que conversar para buscar, e falo por mim, a libertação como um todo, né? Sim, então por isso que a gente tá falando um episódio sobre isso, porque pra gente, apesar do veganismo como um todo, a questão do aborto da mulher não ser uma pauta, pra gente é pauta sim, porque a gente vê como todas essas questões unidas. Por isso que a gente fala de feminismo, senão esse programa nem existiria. Mas aí eu acho que é interessante a gente falar dessa comparação do embrião com um animal. O que são vidas dentro dessa questão? E o que o veganismo enxerga de vidas? Ele é um movimento contra a exploração dos animais, contra a exploração humana, contra todas as formas que a gente usa os animais para o nosso bel prazer, para o nosso bem-estar, né? Enfim. A gente não defende seres vivos, né? O que é ser vivo, né? O alface tá vivo, uma flor tá viva. A gente tá falando de senciência, ou seja, capacidade de sentir. No caso, sentir dor. Que é exatamente o preceito do veganismo como um todo. Aí, a Ioná já explicou que não estamos falando de animais humanos, não estamos falando de embriões, de mulheres e tudo mais, mas se a gente está falando em a defesa do ser vivo, o que a gente está falando no caso da legalização do aborto é poder interromper a gravidez de até 12 semanas. Ou seja, um embrião com 12 semanas de gestação, ele não tem sistema nervoso central. Então, no caso, ele também não é um ser senciente, porque é isso, as pessoas que estão falando, vocês matam bebês, ou vocês estão defendendo matar bebês, crianças. Não são bebês, não são crianças. As pessoas estão imaginando aquele bebê já formadão que nasce chorando. Não é disso que a gente tá falando. Na verdade, depois a gente tem até estudos do OMS que dizem que esse serzinho vai começar a desenvolver e sentir a partir da semana 24. Então tá bem longe disso. Pra mim fica muito forte a questão de que se essas pessoas que são contra a legalização do aborto, né? Porque a gente já disse, não quer dizer que elas são contra o aborto e que a gente seja a favor do aborto. Elas são contra a descriminalização do aborto. E nós somos a favor da descriminalização do aborto. Então, assim, se essas pessoas que se dizem pró-vida, elas dizem que elas não querem que o aborto aconteça por conta das vidas que são perdidas, do caso a vida dos embriões, né? Se elas forem pensar muito bem, elas deveriam ser a favor da legalização. Porque existem vários estudos, né? Várias análises e dados, enfim, que mostram que nos países onde a legalização foi aprovada, diminuiu muito a mortalidade das mulheres que realizam os abortos clandestinos, né? Que eram clandestinos e deixam de ser clandestinos. Então, se elas são a favor das vidas, por que elas não são a favor da vida dessas mulheres também? E só dos embriões? Sim, mais uma vez chega ao nosso fato de que talvez seja uma questão de culpar mesmo essa mulher que transou, por exemplo. De mais uma vez colocar, né, a criminalização do aborto como uma forma de punição para a mulher, assim como várias outras punições que a gente tem na nossa sociedade, né? Sim, na verdade, além de diminuir a morte dessas mulheres, muitas vezes diminui os abortos feitos. Sim. Porque com esse apoio, com esse acolhimento, muitas vezes ela acaba mudando de opinião. Esse aborto que é feito de forma clandestina, muitas vezes ele é feito de forma até precipitada, porque envolve muito julgamento, envolve medo, envolve punição da sociedade, e o Estado apoiando, as pessoas apoiando, ela talvez até pondere em levar essa gravidez adiante. Então, acho que só existe benefícios na legalização nesse sentido. Se você luta pela vida, então lute pela vida dessas mulheres que têm morrido aí todos os dias. Sempre lembrando que é uma questão de saúde pública. Tudo isso que a gente está falando, tudo que a gente está conversando, hoje em dia o aborto é uma questão de saúde pública. Tem muitas mulheres morrendo todos os dias no mundo inteiro e aqui no Brasil ainda mais, porque nós somos um país machista, nós somos um país retrógrado na questão da saúde da mulher. Bancada evangélica, bancada ruralista. Sim, então aí contra a gente o tempo inteiro. E a gente tem que discutir isso de forma mais racional mesmo, menos passional, sabe? Eu acho que a gente não quis entrar na questão da religião, porque crença cada uma tem a sua, e a gente também tem nossa crença de espiritualidade, etc. Mas nesse caso estamos falando de números. Estão morrendo mulheres e a gente precisa salvar essas mulheres e até mesmo os fetos, como a gente já falou aqui. Então é sobre a vida das mulheres e é sobre salvar o máximo de vidas possíveis, e é por isso que a gente acha que tem a ver, e é por isso que a gente, como vegana e mulher, a gente é a favor da descriminalização.
E uma coisa também que a gente ouve muito, né, dentro do próprio movimento é sem útero, sem opinião, né? Muitos cartazes em marchas carregam isso. Tudo bem, a gente entende, né, a questão meu corpo, minhas regras, realmente. Mas assim, a gente precisa chamar os homens pra falar sobre esse assunto também. Ainda mais em um país em que a gente sabe que quem faz as leis são os homens ainda, infelizmente, né? E a gente tá lutando pra mudar isso. Por que não colocar os homens pra discutir esse tipo de temas? Eles também são parte disso, né? Como a Thaís falou já, não dá pra fazer um filho sem ter um pau ali no meio, né? Exato, eles são parte da questão e eles têm que ser chamados pra discussão, acho que eles têm que marchar junto com a gente, mas quando a gente fala sem útero, sem opinião, é porque essa opinião muitas vezes vem dessa opinião carregada de abriu as pernas, agora é essa opinião que a gente não quer, tá? Exatamente. Porque a decisão no final vai ser da mulher e deve ser da mulher. O que a gente precisa são de homens participando da discussão e defendendo essa causa, porque aquela gestação não aconteceu sozinha. Então toda essa discussão, ela começou, essa discussão acontece, já existe há muito tempo, mas a gente retomou esses assuntos porque a nossa vizinha argentina agora acabou de aprovar na Câmara com 129 votos a favor e 125 contra, então passou aí para ser votado agora em agosto no Senado, com grandes chances de ser sim descriminalizado, legalizado e mulheres na rua, comemorando e tudo mais, e isso mesmo num cenário político conturbado parecido com o que a gente tá vivendo aqui, não parecido, né, porque a gente é único, a gente é muito especial. Mas é isso, pra gente dar uma certa esperança de ver que num país vizinho nosso, em que as questões também estão conturbadas, difíceis, crise política... Culturalmente é muito parecido também, né? E a gente conseguiu avançar com essa pauta. Então isso traz esperança pra gente saber que a gente vai conseguir avançar com ela aqui também. Então é por isso importante nesse momento, mulheres unidas, pessoas unidas nas ruas e fazendo pressão, porque a pressão sim faz a diferença. E a América Latina vai ser toda feminista, né? Uhul! Sim, é isso aí. Legaliza. O corpo é nosso. É nossa escolha. É pela vida das mulheres. Legalize!